Amém, irmãos? Essa aula diz respeito das viagens missionárias de Paulo. Você pode ver aqui na apresentação. Nós paramos no Concílio de Jerusalém. Essa aula inicial diz respeito ao capítulo 15 e 16. Talvez nós vamos chegar no capítulo 17 de Atos. É bom que os irmãos mantenham a Bíblia aberta no capítulo 15 aí. E os irmãos que estão em casa acompanhando essa aula também podem manter a Bíblia aberta aí ao lado do computador, que você poderá acompanhar com a Bíblia aberta. Aí você vai tendo uma visão mais ampla do contexto. Então vamos aqui. Na aula anterior, Paulo e Barnabé estavam completando a sua primeira viagem missionária. Nós temos aqui na ilustração, no mapa, isso aqui diz respeito ao capítulo 14 de Atos. Eles chegaram até a cidade de Derbe, conforme o mapa aqui apresentado, e fizeram o percurso de volta. Passaram em Icônio, Listra, em Antioquia. Eu falei que existem duas cidades nessa época chamadas Antioquia. Aqui é Antioquia da Síria e aqui essa outra Antioquia, da Pisídia. E eles retornaram em Perge, e de Perge eles navegaram, eles pegaram um barco, um navio, e voltaram para Antioquia. A base, Barnabé, sempre nessa ilustração, está aparecendo com essa roupa vermelha, e Paulo aparecendo com essa roupa verde. Isso é só para identificar, para você se situar melhor na ilustração aqui. Eles retornam, eles não passam pela ilha de Chipre, eles retornam direto para Seleucia, que é uma cidade portuária, e chegam em Antioquia. Antioquia, irmãos, é a base que a igreja estabeleceu aqui nessa região. Aqui está Jerusalém, aqui está a igreja apostólica, os apóstolos estão reunidos aqui em Jerusalém, Pedro está aqui, e a igreja ela prosperou muito aqui em Antioquia, se tornou um polo de evangelização forte e de missões também, tanto é que está levando Paulo, lançou Paulo e Barnabé como grandes missionários. Eles estão completando ali, se você olhar a ilustração, eles estão completando a primeira viagem missionária. O mundo gentio está recebendo o evangelho. É isso que está acontecendo. Até esse momento aqui, se você se voltar à ilustração, a igreja ela estava crescendo muito, mas aqui na região da Judeia. Ela estava crescendo muito na região da Judeia. Ela alcança Antioquia, fora da região dos judeus, é uma região de gentios, ela cresce em colônias de judeus aqui, e o Espírito Santo vai direcionar Paulo e Barnabé para essa primeira viagem missionária. Eles completaram a viagem. Ok. O que irá acontecer? Paulo, ele vai trazer com Barnabé sentado lá ouvindo. Vamos deixar Paulo falar, que Paulo tem o dom da palavra. E os irmãos todos aqui, na cidade de Antioquia, esperando para ver o resultado. Irmãos judeus convertidos. E Paulo vai trazer o resultado dessa viagem. Paulo vai explicar para os irmãos. Nós percorremos a cidade. Não tem tantos detalhes do que Paulo trouxe, né? Mas nós imaginamos que Paulo ele vai passar ali todo o prospecto da viagem. Nós enfrentamos uma batalha contra o diabo nessa cidade. Tantas pessoas foram libertas. O saldo, né, dessa missão que fizeram ali. Só que isso vai trazer uma controvérsia dentro da igreja de Antioquia. O que irá acontecer? Voltando à ilustração, Paulo e Barnabé, eles serão enviados a Jerusalém. Por que eles serão enviados para Jerusalém? Por causa disso aqui. Olha só em Atos 15, agora já estamos efetivamente em Atos 15, 1. Alguns homens desceram da Judeia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. O que esses homens, judeus convertidos, né, passaram a ensinar lá na cidade de Antioquia? Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Então cria uma barreira aqui que vai precisar ser resolvida. Vieram homens judeus convertidos de Jerusalém a Antioquia, que é uma cidade predominantemente de gentios, com colônias judaicas, e traz esse recado. Peraí, se vocês não circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. E isso vai abrir essa questão. Eles irão ter que decidir isso. E quem irá decidir isso será a igreja fixada em Jerusalém, os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus. Isso levou Paulo, olha o slide,
capítulo 15, versículo 2. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Paulo e Barnabé não deixou barato não, né? Eles simplesmente não abaixaram a cabeça e obedeceram esses homens, não. Eles tinham uma experiência vivida que o Espírito Santo estava sendo derramado na igreja gentia. Assim, Paulo e Barnabé foram designados por quem? Pela igreja em Antioquia, juntamente com outros, para irem a Jerusalém tratar essa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então está aqui a ilustração. Paulo, sempre de verde. Barnabé é um irmão mais experiente, convertido há mais tempo, mais vivido, digamos assim, né, dentro do seio da igreja. Os dois irmãos irão descer de Antioquia até Jerusalém para levar essa questão aos apóstolos, o que fazer. E está aqui a ilustração. Esse de roupa azul aqui e esse gorro amarelo e vermelho na cintura aqui, essa cinta amarela e vermelha, esse é Pedro. Tá? Nas ilustrações vai ser característico Paulo de verde e Pedro de azul aqui. Porque nós vamos ter muitas ilustrações ao decorrer do livro de Atos, sempre mostrando Pedro e Paulo aí, para ficar bem identificado, né? O que vai acontecer? Os irmãos na igreja de Jerusalém vão receber muito bem Paulo e Barnabé e os irmãos que vieram com eles. Só que levantam uma questão lá. Havia um grupo de judeus e judeus presos ao judaísmo, que haviam crido em Jesus e convertido, estavam no seio da igreja em Jerusalém, e vai levantar a mesma questão dos judeus que foram em Antioquia. Que questão que é essa? Aqui, ó, Atos 15, 5. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus. Fariseus eram aqueles judeus que defendiam a lei de um e dente, que haviam crido em quem? Jesus. E disseram, ou seja, haviam fariseus convertidos ao evangelho de Jesus no seio da igreja em Jerusalém, que disseram nessa reunião: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Queriam que eles obedecessem toda a lei de Moisés. Fariseus. Observe aí que eu marquei de amarelo a palavra fariseus. Agora pergunta aqui, voltando ao slide. Existem fariseus nos dias de hoje? E a resposta para essa pergunta é sim. Existe. Não fariseus, né? Não fariseus do partido dos fariseus lá. Mas um espírito de farisaísmo existe em pessoas no seio da igreja cristã evangélica hoje. Ah, como assim, pastor? Explica direito para a gente. Eu vou explicar, um exemplo prático. Observe que o fariseu, o que ele está querendo aqui? Não, vocês converteram o evangelho de Jesus, tudo bem. Vão ter que cumprir também a lei de Moisés. Em um ponto iria circuncidar, o outro é guardar o sábado. E aí vai. São 603 itens a lei de Moisés para o povo cumprir. E aí como que isso vai refletir nos dias de hoje? Um exemplo, uma irmã essa semana, ela me colocou uma questão igual a Evelyn falou, essa questão da pergunta. A pergunta tem que ser filtrada primeiro para não te pegar contra a parede, né? Principalmente que a gente está transmitindo online. Me colocou que eu nunca parei para pensar nisso. Eu não tive resposta. Eu tive que ir aos pés do Senhor para ter uma resposta. Porque eu sabia que não tinha necessidade que ela colocou, mas eu não tinha uma resposta que a convenceu na hora. E o que foi a questão? A irmã chegou para mim e falou assim: pastor, na igreja aqui, e nós aprendemos no estudo uma coisa muito boa, que é sobre o pão da ceia. Porque na época de Jesus tinha o pão asmo, que era o pão sem fermento, que era feito regado ao vinho das oliveiras, e era uma coisa muito abençoada, o pão da ceia. Então um pastor teve no nosso meio, trouxe um estudo muito abençoado, e ele falando hoje como que as igrejas não se atentam para isso, como que a ceia do Senhor é tão contaminada nos nossos dias, porque eles compram pão qualquer na padaria, que o padeiro lá talvez seja um ímpio, que amassou aquele pão. Ela fez até o gesto do padeiro surrando o pão lá, talvez o padeiro é um ímpio. E fazendo pão. Quiserem podem rir, tá? Só capto o áudio no meu microfone aqui. E o padeiro surrando, aí fez até o sentido, né? Aí o padeiro lá, ele vai amassar o pão, talvez esse padeiro seja um ímpio. E aí um obreiro vai comprar esse pão e trazer para a ceia do Senhor. E essas coisas, e ela falando que o pastor deu estudo, e ela achou muito coerente isso.
E ela falando comigo, pastor, a gente poderia estabelecer a ceia assim, porque eu mais um grupo de irmãs fizemos um curso e aprendemos a fazer o pão asmo. Então nós sabemos fazer o pão sem fermento, o pão regado a vinho ali para a ceia, para ser uma ceia santa ao Senhor. E ela falou comigo, e olha pastor, depois que eu tive esse estudo tão abençoado, eu tive em igrejas que tinham uma ceia lá. E quando eu recebi o pão, eu percebia que era um pão de padaria. E aquilo me incomodava. Ela falou assim, olha pastor, eu colocava o pão na boca, aquilo não descia de jeito nenhum. Aí eu pensei, essa irmã vai ver que estava sentindo, estava engolindo um cubinho de pecado, né? Só pode ser, na cabeça dela. E ela falou que o pão não descia mais e tem que ser o pão, e se ofereceu. Aí falou assim, o pastor, e aí? Já querendo uma resposta. E ninguém nunca me colocou isso. E é uma questão lógica. Se você parar para pensar, não seria uma coisa abençoada, um pão assim? Um pão da ceia, a mesma receita de Jesus lá, um servo fazendo pão. Não seria uma coisa abençoada? Em vez de comprar o pão lá, que um ímpio, talvez o camarada é um adúltero, pegou no pão lá, que a gente vai comer o pãozinho aqui da ceia. Mas eu não tive resposta. Mas eu sabia que não tinha coerência isso. Mas eu cheguei em casa, rapaz, eu coloquei de joelho e falei assim, Deus, o que eu falo para essa irmã? Na hora, veio uma resposta na minha mente. E o vinho? O que você faz com ele? Aí eu pensei, e aí, o que adianta eu me prevenir contra esse pão, resgatando lá do seio da Bíblia o pão asmo sem fermento, mas eu vou comprar o suquinho de uva na padaria. Quase que eu falei o nome magoaria aqui, mas não vou falar. Você vai comprar o suquinho de uva na padaria, e aí? Como é que você garante que um monte de ímpio não operou aquele monte de máquina para aquele suquinho ficar pronto? E lá na vinheda onde foi produzido o vinho, a quantidade de ímpio que não trabalhou para produzir aquele suco de uva também. Aí você vai ter que pegar um vinho, e produzir um vinho pisado com os pés também, porque não vai poder ser só o pão abençoado ali, santificado. E aí esse vinho será alcoólico, porque da época de Jesus era alcoólico. E aí se o irmão tomar esse vinho alcoólico aqui, um cálicezinho pequeno, ele já vai se parar numa blitz aí fora, ele vai ser pego no bafômetro e vai preso. E ele vai justificar para o policial, eu estou vindo da ceia. Olha que confusão que se arruma. Aí se você for levar para esse lado, você pergunta, e a tinta que pintou a igreja? Será que ela foi produzida por um ímpio ou por um servo? E os tijolos que construiu o templo? E a madeira usada aqui? E a telha? E a roupa que você comprou? E onde você cortou o cabelo? E a comida toda que você comeu durante sua vida inteira que compõe o seu corpo físico? Foi tudo tocado por mão de ímpio ou servo? Então isso é um espírito de farisaísmo, entendeu? Se você começar a entrar por esse lado, querendo resgatar essas coisas, o pãozinho da ceia tem que ser esse. O vinho então também tem que ser esse. As roupas de quem está à frente tem que ser a roupa sacerdotal. O nome de todo mundo que está à frente tem que ser da família de Arão. Quem vai cantar aqui tem que ser, falam muito hoje, levita, né? Tem que ser levita. Daqui a pouco, para perdoar os pecados, nós vamos ter que trazer um cordeirinho aqui e cortar o pescoço dele. Entendeu? O que é o espírito de farisaísmo? E a gente tem que ficar muito atento, porque às vezes nós nos pegamos nisso. Entendeu? E não é assim. Não tem nada a ver aquele pão. Jesus disse, o que entra pela boca não contamina o homem, mas é o que sai pela boca dele. Se você orar ali, a palavra fala, a palavra ensina sabiamente a mulher que ela é serva, o marido que não é servo, não se preocupe. Porque a mulher, no convívio com o marido, o santifica. Agora, se uma mulher no convívio com o marido que é ímpio, só esse convívio vai levar ele a se purificar, quanto mais um cubinho de pão você compra aqui para ser, se você ora ali, qualquer maldição ligada àquilo, ou qualquer ímpio que pôs a mão ali, está repreendido, pronto, ponto final, não tem que ficar com isso. Entenderam, irmãos? O que é esse espírito de farisaísmo? Que é isso aqui, os fariseus lá, voltando à pergunta, os fariseus lá, o fariseu levantando a mão aqui, fecha até a carinha, como se fosse o dono da verdade, e aponta o dedinho ainda. O fariseu tem mania de apontar o dedinho, né? Para ele mesmo ele não aponta não. E é convincente, o argumento do fariseu é convincente. Olha todo mundo sério, prestando atenção. Começa até a balançar a cabeça. Interessante o que o irmão fariseu falou. Realmente tem que cumprir a lei de Moisés, porque nós cumprimos. E aí o que vai acontecer? Um homem vai entrar em cena. Continuando a história, né? Continuando a história.
Pedro, ele toma a palavra nessa situação. Está acontecendo o que nós chamamos de concílio em Jerusalém. É uma região, é uma reunião dos apóstolos e dos irmãos ali para definir o que fazer. Vão ter que seguir a lei de Moisés os gentios ou não vão ter? Pedro toma a palavra. O que Pedro vai falar? Está em Atos 15, 7. Eu não vou ler tudo aqui, mas pode deixar aqui na ilustração, só o início, Atos 15, 7. Pedro vai falar o seguinte, aliás, Atos 15, 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra. Olha que não estavam chegando a uma conclusão, né? Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: Irmãos, vós sabeis que, desde há muito tempo, Deus me escolheu entre vós para que, por intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Só que Pedro, no discurso dele, ele não se reporta à palavra. O que Pedro vai fazer? Ele se reporta à experiência pessoal que ele teve. Não sei se os irmãos estão lembrados, nos capítulos anteriores, Pedro ele está em uma casa, ele tem uma visão que desce do céu um lençol, e ali existem animais na visão. E os animais são impuros, conforme a lei, e vem uma voz do céu: Pedro, mata e come. E ele fala: não, Senhor, de maneira nenhuma eu vou comer e tudo. E Deus ali estava levando ele lá na casa do centurião Cornélio, que era uma família de romanos. E ele chega lá e então aquela visão era isso. Deus falou que eu não posso evitar essas pessoas. E Pedro chega lá e fala assim: vocês sabem que pela lei eu não posso nem me reunir com os gentios. Mas Deus ele não faz acepção de pessoas. Só ele falar, todos foram batizados com o Espírito Santo. E Pedro está aqui contando essa experiência no concílio que aconteceu com ele, talvez alguns meses ou anos, quem sabe. Tentando convencer eles com isso. Só que eles não serão convencidos, porque é uma experiência pessoal que ele teve. Aí entra em cena esse camarada aqui, ó. Apóstolo Tiago toma a palavra. E o discurso de Tiago está aí em Atos 15, versículo 16. Mas vamos observar a ilustração aqui. Ó. O que está falando? Mas Tiago não havia sido morto por Herodes? Tiago foi morto por Herodes. Quando que aconteceu isso? Vou voltar a palavra aqui. Lá no capítulo 12, Herodes persegue a Tiago e Pedro. E no capítulo 12 aí, esse rei Herodes aqui, ó, a ilustração mostrando, Herodes ele captura Pedro e Tiago. E ele mata Pedro, e ele mata Tiago e deixa Pedro preso. Quase que deu um trava-língua aqui. Ele mata Tiago e deixa Pedro preso. Para o dia seguinte seria a Páscoa. Aqui a ilustração mostrando Tiago que foi morto, né? Mas e aí? Então como que tem esse Tiago dando esse discurso no concílio de Jerusalém? É porque existem dois apóstolos que se chamam Tiago. A ilustração mostrando. Onde está isso? Voltando lá em Atos 1,13. É o nome dos apóstolos que estão reunidos. E aqui tem os dois Tiagos. Entretanto, subiram ao cenáculo, onde haviam Pedro e Tiago, Atos 1,13. João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Tiago é um nome comum. Já aparece até mais um Tiago aqui, ó. Judas, irmão de Tiago. Então, existe o Tiago, filho de Alfeu, que é um discípulo, que é um dos apóstolos que esteve com Jesus. Esse que toma a palavra no concílio de Jerusalém, ele está vivo. Ok? Tiago, filho de Alfeu. Esse Tiago, filho de Zebedeu, é que foi morto por Herodes em 44 depois de Cristo, que teve Estevão que morreu e o próximo a morrer foi Tiago. Esse Tiago que morreu. Esse que toma a palavra é o Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, toma a palavra nesse concílio. E é interessante que a palavra de Tiago é definida, é decisiva, quer dizer, quando Tiago fala, todo mundo realmente concorda com o argumento dele e fica definido. Mas o argumento dele foi baseado em quê? Está aqui em Atos 15, 16 e 17. Nós vamos ver aí, eu não vou ler, mas aqui está a explicação. Tiago sabiamente recorre-se à palavra,
ao texto onde existe uma profecia narrando, escrevi errado aqui, narrando o que o Senhor salvaria os gentios. Ele se recorre à palavra, à profecia, que um profeta narrou que o Senhor, que o Messias, quando viria, ele iria salvar gentios. Eu acredito que esse texto que está aí, a partir de Atos 15, 16, faz uma alusão a alguma passagem do livro de Isaías, porque o livro de Isaías ele vai falar muito sobre a salvação dos gentios. Olha aí Isaías, não precisa abrir, só acompanha aqui a apresentação. Isaías 49, 6, que vai tratar. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. É uma profecia que diz respeito ao Messias. Também te dei para a luz dos gentios. Quando Tiago ele se reporta à palavra, isso convence todos, fariseus, judeus e qualquer um que está ali vai se sentir convencido. Então eles irão escrever uma carta. Está aqui os irmãos em Jerusalém, a ilustração mostrando que eles vão escrever uma carta. Essa carta tem 3 recomendações aos gentios. E no versículo 20 do capítulo 15 de Atos, aí, Atos 15, 20, tem um versículo que resume, né? Mas escreve-lhes que abstenham das contaminações dos ídolos, qualquer coisa vinculada a outros deuses, a fornicação e ao que é sufocado com sangue, não é para comer sangue, porque no sangue está a vida. Essas 3 recomendações são dadas à igreja gentia, né? E essa carta, o contexto dela é interessante. Ó. Dentro de Atos 15, existe essa carta na íntegra. Ok? Quando você for ler em casa, em algum tempo, você vai observar que Atos 15, a ilustração, Atos 15 do 23 ao 29, é essa carta na íntegra. E Pedro e Barnabé, eles virão de posse dessa carta retornar para a cidade de Antioquia, e toda viagem de Pedro, na sequência, ele estará sempre com essa carta comunicando à igreja. É uma carta oficial dos apóstolos em Jerusalém. Nenhuma informação contrária pode contradizer essa carta. Okay? Há um ponto importante aqui, que está escrito. Portanto, os apóstolos em Jerusalém reportando-se aos irmãos na igreja gentia de Antioquia. Portanto, ouvimos que alguns de vós e vos perturbam com palavras, transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. O que é isso? Isso são os judeus, os apóstolos em Jerusalém, escrevendo e também comunicando. Nós sabemos que gente saiu daqui, está levando informação, orientação distorcida, e nós não temos nenhum compromisso com isso. Nosso compromisso é o que estamos orientando através da carta que está indo pela mão de Paulo, estabelecendo uma ordem. Ok? E hoje em dia, e você vê que eles escrevem essa carta baseada na palavra. E hoje em dia, irmãos, o que tem de gente absorvendo conteúdo estranho dentro dos vídeos de YouTube, de internet, por aí vai, e vem para o meio. Tem uma família, olha só como exemplo, como essas coisas são práticas. Às vezes nós lemos a Bíblia e não vemos a Bíblia na questão prática, né? Mas nós temos que ler o texto e buscar compreender e buscar ver que essas questões se aplicam hoje da mesma forma. Dentro do meu site lá eu coloco várias pregações, né? Só o áudio. E uma família de Curitiba, uma família lá da cidade de Curitiba, converteu ouvindo um áudio. E aí depois de um tempo outra família, outros irmãos também se converteram e tudo. Aí depois de um tempo eu recebi um e-mail de um irmão falando assim: pastor, o que o senhor acha desse vídeo? Porque esse pastor aqui, ele se diz apóstolo, ele abriu uma igreja, tem um pequeno grupo, aliás, um grupo considerável seguindo ele, mas ele prega totalmente o oposto ao que o senhor prega. Eu sempre me reporto a palavra em oração, em jejum, para buscar a direção de Deus para uma pregação, né? Falei assim, como pode a pessoa estar pregando a palavra e totalmente o oposto? Eu fui ver que a base do ensinamento dessa pessoa é que existem 2 evangelhos dentro da Bíblia. Que existe o evangelho de Jesus e o evangelho de Paulo. E os gentios têm que seguir o evangelho de Paulo,
não é o evangelho de Jesus. Mas os argumentos são convincentes. Mas se você não conhece a palavra e só ouve aquilo, vai convencendo, vai convencendo. E assim vai surgindo seitas, né, que convencem com a Bíblia. Tem gente seguindo a Bíblia, carregando a Bíblia debaixo do braço e está caminhando para o inferno e não sabe, porque segue um ensinamento todo distorcido, todo errado, todo fora do projeto da palavra. E está aqui um exemplo prático disso que aconteceu comigo. E orientei o irmão lá. E aqui acontecendo, os irmãos aqui sabiamente em Jerusalém, além de escrever a carta, eles colocam lá: não tem validade em ensinamento fora o que nós estamos estabelecendo. Então o ensinamento que nós temos que seguir é a palavra de Deus. Porque eu vejo hoje, um dia eu liguei a televisão e está lá um pregador, um dos grandes pregadores da atualidade. Pregou durante 1 hora um discurso maravilhoso, uma pregação que te envolve, que você olha aquilo, não citou um versículo bíblico durante 1 hora de pregação. Foi uma palestra que ele deu, convincente. E na palestra dele, ele afirma que ele bebe cerveja, um pastor, presidente de uma grande igreja. Ele afirma que ele bebe cerveja e que a consciência dele não o acusa. E se a consciência dele não acusa ele, não é pecado. E milhares de pessoas ouvindo aquilo. Entendeu? Então, para você ver para onde está caminhando esses ensinamentos que tem. O ensinamento ele tem que ser pautado na palavra. Tiago, ele convenceu todos ali, pautado na palavra, não menosprezando a experiência que Pedro teve, né? Porque as duas coisas andam juntas. O conhecimento da palavra e a experiência com Deus. Por isso que o slogan que eu coloquei no site é conhecer a palavra e conhecer Deus. Você vai conhecendo a palavra e vai aplicando ela, você vai se aproximando de Deus. Você vai vendo Deus agir na sua vida. Okay? Mas a base é a palavra. Essa carta, então, eu coloquei aqui que diz respeito a nós, igreja gentia, né? Convertidos a Jesus. Paulo, Barnabé e os irmãos aí vão retornar de Jerusalém felizes aí, regozijando, vão trazer a informação dessa carta aos irmãos aí conforme a ilustração, aos irmãos aí gregos, ao mundo grego, ao mundo romano que está convertendo. Olha a arquitetura greco-romana aqui. Então eles vão ficar felizes, né? Porque não tem que cumprir todos aqueles rituais da lei de Moisés. Agora, efetivamente, começa a segunda viagem missionária. Vai acontecer aqui, irmãos, a separação entre Paulo e Barnabé. Já estamos há quanto tempo de aula? Aí, tem quantos minutos de gravação? Meia hora? Tá bom. Então, a intenção é que seja 1 hora de aula, que não passe disso. O que vai acontecer aqui? Agora começa efetivamente a segunda viagem. Eles encerraram a primeira e foi definido a questão aí da circuncisão, da lei, ficou definido. A igreja gentia não tem que seguir a lei de Moisés. Atos 16, 17, 18, essa segunda viagem missionária, vai acontecer a separação efetiva de Paulo e Barnabé. Por quê? Porque Barnabé, aqui é a ilustração, irmãos, ele chega para Paulo, isso está, vou pegar na palavra aqui, isso está em Atos 15, 36 a 41. Depois os irmãos podem ler com o tempo. Atos 15, 36 e 41. Os dois, já passou alguns anos da primeira viagem. Eu estou contando a história aqui, parece que é rápido, né? Mas nós já passamos alguns anos aí. Paulo chega para Barnabé e fala: vamos visitar as igrejas que foram estabelecidas, Barnabé, na primeira viagem missionária. Aí Barnabé acha muito bom. Não, é isso mesmo, irmão Paulo, vamos visitar as igrejas para fortalecer os irmãos. E Barnabé fala o seguinte: vamos levar o nosso fiel escudeiro João Marcos. Eu não contei aqui nessa aula, não falei nada de João Marcos, né? Mas quem que era João Marcos? Barnabé talvez esqueceu, mas Pedro vai lembrar Barnabé sobre essa situação de João Marcos. Pedro vai argumentar: não, Barnabé, que isso? João Marcos. Aí, essa fumacinha aqui, ó, mostra que é a explicação de Pedro que Paulo está dando, né? Como se nós tivéssemos entrado dentro da mente de Pedro aí, de Paulo. Paulo está explicando para Barnabé por que não levar João Marcos. Ele está falando o seguinte: não, Barnabé, nós fizemos a viagem missionária primeira, quando atravessamos a ilha de
Chipre. Lá na ilha de Chipre nós libertamos um homem que era mágico, né? Você lembra daquele que ficou cego lá? Só quando chegamos a Perge, o irmão João Marcos desistiu da viagem, nos abandonou, aqui Paulo e aqui Barnabé, nos abandonou, pegou um navio e voltou para Jerusalém. E nós seguimos sozinhos para Antioquia da Pisídia. Então, Paulo não concorda em levar João Marcos por isso, porque João Marcos deu para trás. No meio da primeira viagem missionária, ele abandonou os irmãos e retornou. E Barnabé está achando injusto isso. Barnabé está achando injusto. Barnabé acha que tem que levar João Marcos. Agora, a história é curta, né? Não tem grandes argumentações, não tem detalhes sobre isso, mas eu acredito, analisando como eu costumo ver muito a natureza humana, talvez João Marcos se sentiu o injustiçado nessa história. Porque cada um só vê o seu lado. Cada um se coloca de vítima. Uma coisa, coloca bem, às vezes eu coloco em aula aqui alguns detalhes sobre o comportamento humano. Eu gosto de estudar muito comportamento humano, apesar de não ser nenhum psicólogo. Minha formação na base de geografia física e humana, geógrafo, mas eu percebo muito isso. O homem natural, dificilmente ele reconhece que ele está errado. Existe uma resistência muito grande do homem natural que ele reconhecer que está errado. O camarada mata, o camarada rouba, o camarada faz de tudo. Quando ele cai dentro da cadeia, ele entra ali jurando que ele não tem culpa de nada. E na cabeça dele, ele está ali sendo injustiçado. Ele teve justificativa para matar, para roubar, para fazer tudo que for. Isso é homem natural. E às vezes nós vemos reflexo disso dentro da igreja também. Dentro do nosso meio. As pessoas têm resistência em aceitar, em reconhecer que errou. Eu só estou colocando isso aqui para ilustrar, tá, irmãos? Porque dentro da ilustração aqui, Barnabé acha injusto que João Marcos não acompanhe. E Pedro acha injusto levar João Marcos. Eu acredito que existe possibilidade de João Marcos ter se achado injustiçado, né? Ah, por que não me levaram, né? Eu queria ter ido. Eu tive meus motivos para parar aquela viagem e voltar. Eu estou colocando hipoteticamente, né? Só para pegar o gancho nesse assunto para falar sobre esse comportamento humano. Então, quando você deparar com uma pessoa resistente a reconhecer um erro, não preocupe com isso não. Isso é natural do ser humano. Entendeu? Isso é natural. Não precisa esticar, não precisa causar discórdia. Tem pessoas que se levam pro lado pessoal, fica com raiva. Entendeu? Quantas vezes eu tive que reconhecer que eu estava errado e eu estava certo na situação? Entendeu? A pessoa errou comigo e veio para cima de mim. Não, irmão, amém. Desculpa aí, às vezes isso acontece mesmo, a gente tem que seguir em frente. Quanto mais você superar essas coisas, mais você cresce diante de Deus. A verdade é essa. Entendeu? Mais você cresce diante de Deus. Depois nós podemos dar um estudo voltado para isso. Quem é esse João Marcos? Um irmão essa semana falou comigo na aula que eu dei lá em Vitória. Pastor, o senhor acabou com o nosso João Marcos, mas João Marcos foi um grande homem na palavra. Aí eu falei assim, como assim João Marcos foi um grande homem na palavra? Não, rapaz, João Marcos escreveu o Evangelho de Marcos. João Marcos era primo de Barnabé. Lá na frente, Paulo vai se reportar a João Marcos como um grande homem que ajudou ele no ministério. Eu falei assim, nós estamos falando sobre o mesmo João Marcos, não. Não, mas é o mesmo. Então eu fiz aqui. Depois, quando você entrar lá na área do aluno no site, você vai ver esse arquivo em PDF. Eu vou só abrir esse arquivo aqui, que vai mostrar, tá aqui esse arquivo, os 3 Marcos. Tem esse João Marcos que eu narrei. Aqui tem todo o contexto que fala sobre ele. Na verdade, é quase tudo que eu falei aqui é o que tem. Tem esse outro Marcos, o evangelista, que é o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. É outro Marcos. E tem um outro Marcos ainda, que é Marcos, primo de Barnabé, que vai dar um apoio a Paulo nas outras viagens missionárias. Por que isso aqui? Porque esses 3 Marcos, o João Marcos e Marcos, o evangelista, que escreveu o Evangelho de Marcos, e Marcos, primo de Barnabé, esses 3 fazem parte dos 70 discípulos que Jesus enviou antes da crucificação. Ele não tomou ali de 2 em 2 e enviou os 70 discípulos? Esses 3 Marcos fazem parte dos 70 discípulos.
mas são 3 pessoas distintas. Não é a mesma pessoa. João Marcos aqui, ele vai acompanhar Barnabé para Chipre. Voltando à nossa ilustração aqui o que vai acontecer? Na segunda viagem missionária, Paulo, ele vai seguir pela Sicília, uma viagem terrestre, com Silas, e Paulo vai tomar Silas e seguir a sua viagem missionária, a sua segunda viagem missionária, e Barnabé vai tomar João Marcos e vai vir para a ilha de Chipre. Vamos retornar aqui só para ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Então começaram a segunda viagem missionária, não guardam nenhum receio, nenhum rancor e nenhuma mágoa entre eles. Foi uma discussão ali dentro desse campo da ideia do que foi justo ou não, mas não existe nenhum ressentimento entre o irmão Barnabé e o irmão Paulo. Okay? Tá claro aqui. Então Paulo toma Silas, vai despedir da igreja de Antioquia e segue aí. Paulo se separa de Barnabé e segue a viagem com Silas. Ele vem aqui para Sicília, ele passa na cidade de Derbe, de Listra, de Cônio, chega na Antioquia, visitando as igrejas, pregando, renovando a fé dos irmãos. Lá na cidade de Derbe, ele encontra esse rapaz aqui, Timóteo. Na cidade de Derbe, Paulo conhece Timóteo, que passa a os acompanhar nessa segunda viagem missionária. Quem está aqui com os irmãos? Estão aqui Paulo, Silas, Timóteo e Lucas também está com Paulo. A partir da segunda viagem missionária, Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, e Lucas, que escreveu o livro de Atos, está com Paulo. Okay? E a partir de agora, é interessante que o Evangelho, aqui o livro de Lucas, ele passa a ser narrado completamente na primeira pessoa do singular, nós. Aliás, na primeira pessoa do plural, nós. Singular, eu, tu, ele. Plural, nós, vós, eles. Primeira pessoa do plural, nós. Então ele está sempre escrevendo, nós fizemos a viagem, nós atravessamos o mar, nós chegamos na cidade tal, nós batizamos fulano de tal. Ele está sempre colocando na primeira pessoa. É uma pessoa que está narrando a história. Então eles vão seguir nessa segunda viagem. Eles já estão quase no meio da segunda viagem. Eles querem ir para Mísia, só que o Espírito Santo impede. Paulo chega a concluir que devem ir para Bitínia, só que o Espírito Santo vai impedir também. Então eles chegam na cidade de Troade. Aqui eles estarão jejuando e orando, buscando a direção de Deus. Então à noite Paulo tem um sonho que um homem macedônio, ele chega e fala, passa a Macedônia e ajuda-nos. O que é isso de Macedônia? Macedônia é isso aqui, ó. Olha só, já é o ano 49 a 52 depois de Cristo. Irmãos, essa região toda aqui é o país chamado Turquia hoje. Okay? Isso aqui é a Grécia. Isso aqui é a Europa. Aqui, ó. Daqui para lá é a Europa hoje. E esse trecho aqui é a Ásia hoje. O que é a Macedônia? A Macedônia é a Europa naquela época. Ok? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então eles irão fazer as malas e atravessar essa parte do mar Mediterrâneo. Então está aí o Timóteo ali no canto, ali na ilustração. Eles chegam na cidade de Neápolis, que é uma cidade portuária, e vão direto para a cidade de Filipe. Aliás, para a cidade de Filipos. Hoje ela chama Filipe, né? Para a cidade de Filipos. Vocês lembram da carta de Paulo aos Filipenses? Aqui iria estabelecer a igreja nessa segunda viagem missionária. Depois Paulo vai escrever uma carta à igreja de Filipenses, aos irmãos filipenses, que é essa igreja em Filipos. O que irá acontecer? Atos 16, 11 e 12. Eu estou sendo muito rápido aí? Está dando para os irmãos acompanhar? O que vai acontecer em Atos 16, 11 e 12? E navegando de Troade, fomos, aqui ó, a primeira pessoa do plural, fomos correndo, nós fomos, né? Não tem um nós, mas está narrado da primeira pessoa do plural. Fomos correndo em caminho direto para a Samotrácia. E no dia seguinte para Neápolis, a cidade de Neápolis ali, ó. E dali para Filipos, a cidade de Filipos ali, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, Europa atual.
é uma colônia, e estivemos ali alguns dias nessa cidade. Por que ele fala que é uma colônia? Porque essa cidade, ela é muito romana. Filipos é considerado a Roma dessa parte da Macedônia. O povo lá é todo romano, eles se orgulham de ser romanos. Eles têm aquela panca romana. Aqui, dentro do Império Romano, dentro da cidade de Filipos, os cidadãos eram romanos e tinham direito à propriedade. O que é isso? Hoje nós não temos direito à propriedade, comprar um imóvel e colocar no seu nome. Isso funcionava da mesma forma ali em Filipos. Você podia comprar um imóvel e ser dono dele, né? Então é uma cidade bem romanizada, o sistema de leis funciona muito bem. É bem característico esse sistema romano da cidade de Filipos. Nessa cidade, os irmãos vão sair a orar num dia e vão encontrar algumas irmãs à beira de um rio. Atos 16, versículo de 13 a 14. E Lucas está aí narrando. E no dia de sábado, saímos fora das portas da cidade, para a beira de um rio, onde se costumava fazer a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de, deixei marcado aqui, ó, Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Essa irmã de Tiatira, vendedora de púrpura chamada Lídia, ela irá se converter com sua família. A irmã aí, irmã Lídia, da cidade de Tiatira. Agora você abre a palavra em Apocalipse 2:18. Interessante, tem aqui. Não precisamos ler o versículo, é só o título, né? Abra aí, Apocalipse 2:18. Qual que é o título? Carta à igreja de Tiatira. Interessante que essa cidade só é narrada 2 vezes dentro do Novo Testamento. Lá, quando Paulo encontra essa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, que é natural da cidade de Tiatira. E João já vai escrever Apocalipse, e dentro de Apocalipse tem uma carta destinada à igreja que está estabelecida em Tiatira. Ou seja, existe grande possibilidade dessa mulher ter voltado, convertida com sua família e a sua cidade, e lá ter estabelecido uma igreja. Porque em nenhum momento fala que Paulo passou por essa cidade. Okay? Mas lá em Apocalipse já existe uma cidade estabelecida. E aqui só uma família está se convertendo. Você vê a estratégia do Espírito Santo, né? É por isso que nós não podemos menosprezar pessoas. Às vezes eu vejo pregadores hoje que são pregadores das multidões. A pessoa não aceita um convite para pregar para um grupo pequeno de pessoas. Primeira pergunta que se faz: quantos vão ter lá, irmãos? Ah, uma vigília, irmão, na casa lá vai ter 15 pessoas, 10. Aí a agenda dela está ocupada. Se fosse uma vigília para 500 pessoas, a agenda dela estaria livre. Você está percebendo o que eu estou falando? Paulo, ele evangeliza uma família só, uma mulher batizada. Lá na frente tem uma carta, uma igreja estabelecida na cidade. É assim que Deus age. Por isso nós temos que ficar atento. Nós temos que estar disponíveis e aptos ao evangelismo a todo tempo. Porque às vezes uma pessoa cruza o nosso caminho e você estando preparado, você dá uma palavra de conforto àquela vida, você fala de Jesus para ela, ela vai se converter e a palavra vai no coração dela. Eu até brinquei na aula lá em Vitória. Aquela pessoa pode se tornar uma bomba atômica de evangelização onde ela vai. Então é isso que funciona. Você lembra de Filipe, que o Espírito Santo levou ele na estrada que descia para Gaza, e ele ficou lá, ele nem sabia o que ele ia fazer. Fica aí, Filipe, espera aí. Estou esperando. Aí vem uma carruagenzinha lá. Aí vem o eunuco. O eunuco era da corte da rainha dos etíopes, da Etiópia. Ele vai levar a palavra ao eunuco, que lá lendo o livro de Isaías, ele vai batizar o eunuco, e o eunuco volta feliz da vida, batizado e convertido com a sua caravana para a Etiópia, a milhares de quilômetros de distância. E a Etiópia nunca é citada na Bíblia, só que hoje a Etiópia é um país quase por completo cristão.
um camarada foi evangelizado. E ele tinha contato direto com a rainha. O que você acha que ele fez? Evangelizou a rainha. O que você acha que pode ter acontecido? A rainha pode ter levado o evangelho ao país inteiro. Isso se sustentou. E aí nós temos a Etiópia, um país cristão, cravado lá dentro da África. Entendeu? Temos que estar preparados. Às vezes a pessoa, eu não menosprezo ninguém, tem uma criança ali para evangelizar, evangelize. Você não sabe o que vai ser. Tem crianças que foram evangelizadas aqui, que se tornaram bispos de igreja. Esse bispo, o bispo que assumiu a igreja de Antioquia no século II, ele foi uma criança dentro das páginas do Novo Testamento aqui. Nós vamos estudar isso futuramente. Então, irmão, só como exemplo, isso vai acontecer quando ele batiza essa família aqui, de Lídia. Aqui, ó, da cidade de Tiatira. A cidade de Tiatira está aqui, ó. Aí, Timóteo batizando, né? Exemplificação aí, Paulo treinando Timóteo. Vai lá, Timóteo, batiza lá, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e essa família sendo batizada. E eles estão andando na cidade de Filipos. Estão andando, e uma mulher começa a seguir os irmãos. E essa mulher começa a falar que esses homens são enviados por Deus. Só que a mulher, ela tinha um espírito de adivinhação no corpo dela, e ela dava lucro aos senhores dela. Então Paulo, ele se sente incomodado e repreende aquele espírito em nome de Jesus, e a mulher é liberta. Só que os senhores, olha, dentro da cidade romanizada, da cidade romana de Filipos, do Império Romano, os senhores dessa mulher, eles ganhavam muito lucro com a adivinhação da mulher. Então, esses homens irão nas autoridades romanas da cidade e vão falar o seguinte, Atos 16, 20 e 21. Olha o que vai acontecer. E, apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, isso foram os homens que ganhavam lucro com a mulher adivinha. Eles levaram Paulo, Silas, aos magistrados, entendeu? Aos homens aí da lei do Império Romano dentro da cidade de Filipos e disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Olha só a ênfase que eles dão à cidade. E nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, vistos que somos romanos. Ao peso do Império Romano na mente desses homens. Como que eles estão apegados, né? Arraigados à terra, à sociedade. Eles estão presos, o coração deles estão presos no material. Imagina a ganância que não existe nesses corações, né? A corrupção que está ali. O homem natural sem Deus, ele só vive em prol dessa vida. Você vai conversar com ele, é só dinheiro, só riqueza, só bem, só isso. Eu tenho um projeto assim, eu estou vendendo meu carro, vou comprar uma casa, vou comprar um apartamento, e eu quero mudar para o bairro melhor, do bairro melhor já está visando outro bairro, e eu quero um emprego que ganha 3 mil hoje, amanhã eu quero um emprego que ganha 5 mil, e ele passa em cima de quem for para crescer na vida. Isso é um homem natural. Isso é um exemplo desse mundo romano capitalista. As pessoas são muito assim nesse mundo romano. Tem muita semelhança com o mundo de hoje, não tem? Esse mundo capitalista. Pai passa em cima de filho com um trator, se estiver atrapalhando os projetos dele. É assim que é a vida aí fora. Olha que interessante. Paulo e Silas vão ser presos aqui. É o argumento dos homens romanos da cidade de Filipos. Estão atrapalhando a ordem na nossa cidade porque nós somos romanos. Aí você abre lá a carta de Paulo aos Filipenses 3, 17 e 20. Olha o porquê que Paulo escreve essa carta. Lá na frente, agora nós demos um salto na história. Paulo já completou, um salto na história, né? Nós demos um salto aqui para explicar um detalhe da carta de Filipos. Olha como essa carta vai mostrar os traços culturais da cidade de Filipos. A carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo à igreja estabelecida em Filipenses. Porque são pessoas dessa sociedade de Filipos que converteram e formaram a igreja. O problema é que essas pessoas que estão se convertendo estão vindo com cultura romana na sua alma. Então Paulo, quando escreve essa carta, ele vai detalhar isso aqui. Então Paulo está escrevendo aos irmãos lá de Filipos. No futuro, né, ele escreve essa carta. Sede também meus imitadores, irmãos. E tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Ou seja,
Eu tenho sido exemplo para vocês. Tomem o meu exemplo. Porque muitos andam entre nós, porque muitos estão aí entre nós, dos quais muitas vezes vos disse. Eu já disse várias vezes sobre essas pessoas que andam no meio da igreja aí. E agora também digo chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Pessoas dentro do seio da igreja em Filipos. Cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, e só pensam nas coisas terrenas. Olha por que Paulo dá ênfase a isso aqui. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha os traços da sociedade romana permeando o seio da igreja. O Deus deles é o próprio ventre, cuja glória é para a confusão deles, e só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade, porque as pessoas aí são muito presas, né? A cidade ali, Filipos, a nossa grande capital romana aqui. Capital romana não, se assemelha muito à capital romana. Mas ele dá o alerta. Tem gente aí no seio da igreja muito preso ao bem material. Deus há de cuidar de nossas vidas, Deus não vai deixar de faltar nada, mas não precisamos nos apegar a isso. Tem gente cujo Deus é o próprio ventre. Aí Paulo alerta, mas a nossa cidade, vocês que ficam aí pensando com essa pompa toda romana, a nossa pátria, a nossa cidade está nos céus. E o nosso rei é Jesus Cristo. Por isso que ele fala isso aí, em Filipenses. Voltando à história, Paulo e Silas, eles serão presos. Eles serão presos, serão açoitados e serão presos. Ok? E lutas e dificuldades só podem vir por dois motivos em nossa vida. Isso aqui é uma coisa muito prática que a igreja precisa compreender isso aqui. Lutas e dificuldades só podem vir por um de dois motivos. O primeiro, sob permissão de Deus, que é isso que esses irmãos estão enfrentando. O segundo, por falha na palavra, por não andarmos de acordo com a palavra, por basicamente existir pecado na nossa vida. Nós vamos detalhar isso na nossa próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Espero que a aula não tenha sido cansativa. E se ficou com um gostinho de continuidade aí, quer dizer que a aula foi boa, né? Então, na próxima segunda-feira, nós continuaremos aqui dessa parte. Amém? A todos os irmãos, a paz do Senhor.